Você já se perguntou como as ideias de um homem considerado herege podem ter moldado o cristianismo moderno? No vídeo de hoje vamos descompactar Marcião de Sinope, uma das figuras mais controversas da história cristã. Condenado pela Igreja no século II, suas ideias radicais sobre o Antigo Testamento e a identidade de Deus provocam debates que continuam a impactar a fé cristã até hoje. Marcião rejeitava completamente o Deus do Antigo Testamento, acreditando que Jesus veio revelar um Deus totalmente diferente, um Deus de amor e misericórdia. Suas doutrinas desafiaram a igreja primitiva, forçando os líderes a definirem com mais clareza a ortodoxia cristã. Mas apesar de ser condenado como herege, suas perguntas sobre a relação entre o Antigo e o Novo Testamento ainda ressoam em algumas correntes cristãs. Neste vídeo vamos explorar como as ideias de Marcião, mesmo rejeitadas, ajudaram a moldar a forma como muitos enxergam as Escrituras e a fé cristã hoje. Acompanhe cada detalhe, pois compreender essa história é essencial para entender como as tensões teológicas de séculos atrás ainda influenciam as crenças de hoje. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdos como esse, além de garantir que você não perca nenhum detalhe fascinante dessa história. Marcião de Sinope foi uma figura controversa na história do cristianismo, que viveu no século II e é considerado um dos primeiros grandes hereges da fé cristã. Apesar da sua excomunhão e da condenação de suas ideias, ele exerceu uma profunda influência no desenvolvimento da teologia cristã. Nascido em um período de grande diversidade teológica, Marcião elaborou uma visão ousada e radical da fé cristã, que o separou da corrente tradicional das Escrituras do Antigo Testamento. Ele acreditava que o Deus retratado na Antiga Aliança, conforme descrito nas Escrituras hebraicas, era cruel, vingativo e inferior em relação ao Deus revelado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Segundo Marcião, o Deus do Antigo Testamento era um Criador imperfeito, cuja justiça severa contrastava diretamente com o amor, a compaixão e a misericórdia do Deus apresentado por Jesus. Ele propôs que esses dois deuses eram distintos, defendendo uma separação completa entre as Escrituras hebraicas e os escritos apostólicos. Para ele, o cristianismo não deveria depender da herança judaica, pois o Deus revelado por Jesus era superior e totalmente diferente daquele que havia formado o universo material. Essa visão extremada e dualista levou Marcião a rejeitar o Antigo Testamento e a compilar o seu próprio cânon bíblico, que incluía apenas partes do Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo, pois ele acreditava que Paulo tinha compreendido a verdadeira mensagem de Cristo livre da influência judaica. Essa distinção radical entre os dois testamentos tornou-se uma das maiores contribuições de Marcião para os debates teológicos da época. Ele levantou questões sobre a continuidade da revelação divina e sobre como o Antigo Testamento deveria ser interpretado à luz de Cristo. A igreja primitiva, contudo, rejeitou fortemente suas ideias, especialmente através de figuras como Irineu e Tertuliano, que defenderam a unidade de Deus e a importância de todo o corpo das Escrituras. As heresias de Marcião provocaram uma resposta vigorosa que ajudou a igreja a definir mais claramente a doutrina ortodoxa, enfatizando que o Deus revelado em Jesus Cristo é o mesmo que falou através dos profetas e formou o pacto com Israel. A influência de Marcião persiste de forma indireta. Sua separação entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento ecoa em algumas interpretações modernas que desvalorizam ou minimizam o papel do Antigo Testamento na fé cristã. Sua ousadia ao propor um cânon próprio também levantou questões importantes sobre quais textos deveriam ser considerados inspirados e autoritativos para a comunidade cristã. Assim, mesmo que Marcião seja lembrado como herege, o impacto das suas ideias forçou a igreja a refletir e esclarecer sua doutrina, desempenhando paradoxalmente um papel crucial na consolidação do cristianismo ortodoxo. A doutrina de Marcião trazia uma visão profundamente divergente da fé cristã, propondo que Jesus veio ao mundo para revelar o verdadeiro Deus, completamente distinto do Deus da criação descrito na Bíblia hebraica. Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento, o criador do mundo material, era imperfeito e severo, enquanto o Deus revelado por Jesus era um Deus de amor e misericórdia sem qualquer vínculo com a criação física. Segundo sua visão, o mundo material era inerentemente mau, e por isso ele não poderia aceitar que Jesus tivesse nascido de uma mulher ou que fosse verdadeiramente humano, uma vez que para ele a carne e a matéria eram corruptas. Essa concepção levou Marcião a adotar uma forma de docetismo, uma heresia que negava a verdadeira encarnação de Cristo. Ele acreditava que Jesus apenas parecia ser humano, mas que na realidade não possuía um corpo físico, pois a materialidade, sendo má, não poderia ser compatível com a natureza divina. Essa visão docética foi fortemente influenciada pela filosofia gnóstica, que defendia uma dualidade entre matéria e espírito, onde o mundo material era considerado inferior e corrupto,
enquanto o espiritão era puro e bom. Assim, Marcião rejeitava qualquer aspecto da teologia que envolvesse a encarnação plena de Jesus ou a conexão com a criação do mundo. Na tentativa de purificar o cristianismo de influências que ele considerava corrompidas, Marcião rejeitou completamente o Antigo Testamento, considerando-o uma obra de um Deus inferior da criação, e compilou seu próprio cânon das Escrituras. Esse cânon incluía uma versão altamente editada do Evangelho de Lucas e apenas as cartas de Paulo, pois ele via Paulo como o único apóstolo que realmente compreendeu a mensagem de Jesus, livre das distorções do judaísmo. Ao editar as Escrituras, Marcião eliminou passagens que, em sua visão, contradiziam sua doutrina dualista, ou que vinculam Jesus ao Deus Criador do Antigo Testamento. A doutrina de Marcião levantou questões que influenciaram debates teológicos por séculos. Sua separação radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento forçou a Igreja a reafirmar a unidade de Deus e a natureza plena da encarnação de Cristo Jesus. Sua rejeição ao mundo material e sua visão distorcida da humanidade de Jesus também fizeram com que a Igreja defendesse com mais clareza a doutrina da encarnação e a bondade da criação, estabelecendo um marco na definição da ortodoxia cristã. Embora Marcião tenha sido formalmente condenado como herege no século II, suas ideias continuaram a reverberar na história da teologia cristã. Grandes teólogos da Igreja primitiva, como Irineu de Leão e Tertuliano, dedicaram-se a combater suas doutrinas que separava completamente o Deus do Antigo Testamento do Deus revelado por Jesus Cristo. Esses pensadores defenderam a unidade da revelação divina, argumentando que o Deus da criação e o Deus da redenção eram o mesmo. No entanto, apesar desses esforços, as questões levantadas por Marcião sobre a revelação entre o Antigo e o Novo Testamento, assim como sua visão dualista de Deus, não desapareceram completamente e continuaram a ser debatidas até os dias atuais. Um dos legados mais notáveis de Marcião está na forma como alguns cristãos modernos se relacionam com o Antigo Testamento. Em muitas correntes cristãs, há uma ênfase quase exclusiva no Novo Testamento, que é visto como a revelação completa e definitiva de Deus, enquanto o Antigo Testamento é considerado secundário ou até mesmo irrelevante. Essa abordagem reflete ainda que, de maneira inconsistente, a posição marcionita de que as escrituras hebraicas representam um Deus diferente ou uma fase superada na história da salvação. Alguns vão além, vendo o Antigo Testamento como contrário à mensagem de amor e misericórdia apresentada por Jesus, uma perspectiva que, mesmo não sendo uma adesão formal à doutrina de Marcião, ecoa as suas ideias. Além disso, o próprio conceito de uma nova aliança, muitas vezes interpretado como completamente desvinculado da antiga, também encontra ressonância com alguns dos princípios defendidos por Marcião. Para ele, a vinda de Cristo marcou uma ruptura total com o passado judaico. E essa ideia de ruptura, em vez de continuidade, pode ser percebida em certos discursos teológicos contemporâneos que enfatizam o Novo Testamento como uma revelação totalmente nova e independente da tradição anterior. No entanto, a tradição cristã ortodoxa ao longo dos séculos sempre procurou destacar a continuidade entre as duas alianças, afirmando que a nova aliança em Cristo cumpre e não rejeita as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. Embora as ideias de Marcião tenham sido formalmente rejeitadas, sua influência sutil e seus questionamentos sobre a natureza de Deus e das Escrituras continuam a ser sentidos em certas abordagens teológicas. Seu impacto pode ser visto, por exemplo, em como a Igreja foi forçada a articular melhor a relação entre os dois testamentos e reafirmar a bondade da criação e a unidade do plano redentor de Deus. Assim, Marcião, mesmo como herege, ajudou a moldar alguns dos debates mais profundos e duradouros dentro da teologia cristã. Obrigado por assistir o vídeo. Se você achou interessante entender como as ideias de Marcião ainda influenciam o cristianismo moderno, compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. Não se esqueça de conferir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Até a próxima e falou, falou, falou.